E o que chama atenção é que, de repente, o capítulo 13 começa com um assunto que não tem nada a ver com o que estava sendo tratado antes. O capítulo 12 fala, olha, adorem a Deus com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, tudo mais. E, de repente, do nada, ele começa falando, seja constante o amor fraternal. Então, por causa disso, dessa mudança tão abrupta de assunto, muitos comentaristas, geralmente os mais liberais, né, comentaristas que são mais liberais, que não creem na inspiração bíblica, não creem em várias coisas que nós acreditamos. Então, eles dizem o seguinte, olha, na verdade, esse capítulo 13 nem estava nessa carta. Ele foi uma inserção posterior. Alguém, depois, mais tarde, não o autor de Hebreus, mas um outro autor qualquer, produziu um texto que não tem nada a ver com o que foi dito antes, e aí inseriu aí, como o capítulo final. Então, tem gente que fala isso para justificar essa mudança tão abrupta. Agora, nós cremos que isso não aconteceu. Nós cremos que a palavra de Deus ela é uma unidade e o Espírito Santo trabalhou para produzir tudo que nós temos aqui diante de nós. Então, nós cremos que existe sim uma conexão entre o que foi dito antes e o que é dito agora. E fica a questão, mas o que passou pela cabeça do autor bíblico? Por que, enquanto ele falava sobre culto, ele se lembrou do amor fraternal? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês acham que tem alguma conexão? Claro que tem, claro que tem. Aliás, tem muita conexão, né? Tem muita conexão. Ele está pensando no culto ali em comunidade. O que vem à mente dele? Quando ele está escrevendo sobre o culto, a adoração, olha, adorem a Deus com reverência, santo temor, o que ele está pensando? Não está pensando na igreja reunida? E se ele pensa na igreja reunida, não é natural que automaticamente ele pense na vida em comunidade? Todos ali juntos adorando ao Senhor e logo em seguida, talvez até pensando nas festas de agape, né? Depois do culto, tem as festas de amor, as festas de comunhão, as festas ali da irmandade. Eu tenho que falar sobre isso também. E aí então ele faz essa conexão entre o culto e a prática do amor fraternal. Parece que os comentaristas que não conseguem ver essa conexão, talvez eles não saibam o que é uma igreja. Não é verdade? Se eles soubessem, se esses comentaristas soubessem o que é uma igreja, o seu dia a dia, ele saberia muito bem o que acontece depois do culto. O que acontece depois do culto? Fala para mim, aqui. O que acontece depois do culto aqui? Fala para mim. Acabou o culto. Pastor Nicolas foi lá e falou assim, o culto está encerrado, os avisos estão aí, vamos para o nosso cafezinho. O que acontece depois? Todo mundo chorando, triste, cada um no seu canto, né? Todo no seu canto ali, acabou o culto. É assim? Claro que não. Quando acaba o culto, é aí então que a nossa comunhão se torna mais nítida e visível, mais até do que no tempo aqui de adoração. É depois do culto, quando o culto acaba, que nós então nos encontramos e nos abraçamos e rimos e conversamos e perguntamos como está a sua vida, o que aconteceu com aquele negócio lá, e aquele emprego que você foi ver, e aquele problema, como é que está sua mãe, como é que está seu pai, como é que está... Enfim, é aí que acontece esse convívio, que a gente fica até triste, porque acaba logo, né? Já logo o pastor chama, tem a classe de novos membros, vamos subir. Pessoal, não, já tem que correr lá para cima, porque vai começar a classe, e todo mundo fica até meio triste que a classe vai começar, porque vai parar um pouquinho aquela comunhão lá. Então, o comentarista que faz um comentário como esse, que fala não tem conexão nenhuma entre o versículo 1 de Hebreus 13 e o último versículo de Hebreus 12, certamente é um comentarista que não tem vida de igreja. Ele não sabe o que é uma igreja. Talvez aqueles teólogos, né? Aqueles teólogos que vivem numa torre de marfim, fazendo teologia, e não tem ideia do que é o cristianismo na prática, no seu dia a dia, a parte vivencial do cristianismo, que está fortemente ligada em seu culto com o amor fraternal, com a convivência, com a alegria dos irmãos ali juntos. Então é alguém que não sabe disso, porque talvez não experimenta isso nunca. Então nós sabemos, tem tudo a ver isso aqui. Acabou de falar sobre o culto, nada mais natural do que isso, do que falar sobre o amor fraternal.